out yet if the air is breathable, and there seems to be no sign of intelligent life anywhere. Hello? Oh, yeah. Ah! Whoa! O melhor caminho para aprender inglês e logo ficar fluente, na minha opinião, é ser autodidata. Não só porque você não depende de alguém para te guiar na resolução de certas tarefas, mas porque é mais recompensador. Você se esforça mais, aprende de verdade e passa a se virar sozinho. Ainda mais esperto é quem sabe aproveitar o amplo conteúdo disponível na internet para aprender inglês sem gastar nada. Um dos métodos práticos, se não o melhor, de aprender inglês sendo autodidata é assistir filmes e fazer imersão. Por isso, vou analisar uma cena de Toy Story para aprendermos inglês. E isso com certeza contribui para o seu desenvolvimento rumo à fluência. Então, bora pro vídeo sem enrolação. Começando então pelo primeiro trecho. Buzz Lightyear to Star Command. Come in, Star Command. Star Command, come in. Do you read me? Why don't they answer? My ship! Então, traduzindo essas falas, só para você entender o que ele falou, aí depois a gente vai partir para as análises mais específicas dessas falas aqui. Então, nessa primeira fala do Buzz, o que ele disse? Buzz Lightyear para comando estelar. Responda comando estelar. Depois, comando estelar, responda. Está me ouvindo? Aí ele pergunta, por que não respondem? Aí ele olhou para a nave, ele se virou ali, viu a nave e falou, nossa, minha nave, my ship. Então, partindo para as observações, olha que eu até destaquei, eu grifei aqui o come in, come in. Então aqui tá em verde, come in, e aparece logo aqui embaixo de novo, ó, come in. Perceba que esse come in quer dizer responda, respondam, responde. Embora o come in é mais usado para fazer entrar, sabe? Só que como aqui ele tá numa radiocomunicação, na verdade não é uma radiocomunicação de verdade. Ele acha que tá numa radiocomunicação, mas não tá. Só que, digamos que ele esteja numa radiocomunicação, então o come in, interpretando o contexto aqui, quer dizer responda. Come in, star command. Quer dizer, responda, comando estelar. Aí ele vai de novo, ó. Comando estelar, responda. Do you read me? Está me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Esse do you read me é uma expressão comum na radiocomunicação, servindo para perguntar se alguém conseguiu ouvir, entender a mensagem, se o comando estelar de fato ouviu o que ele está falando. Aí a resposta para essa pergunta, a gente pode pensar, nossa, mas e a resposta para esse tipo de pergunta? Como é que o comando estelar responderia então? Responderia nesse sentido, I read you, loud and clear, ou 5 by 5. Enfim, esses tipos de resposta em inglês é comum de ouvir na radiocomunicação e tudo mais. Olha só, o don't que tá grifado vermelho é uma contração do do not. Eu sei que tem gente que já sabe o sentido dessas contrações, só que eu acabo reiterando, como eu falo em outros vídeos, porque tem pessoas novas que chegam no canal e pode não saber o que significa essas e outras contrações, né? Veja só, o they também, que tá em sublinhado, aqui tá se referindo ao plural, então como ele tá falando ao comando estelar, ele não tá falando só para uma pessoa do comando estelar, ele tá falando para mais de uma pessoa. Então, daí quer dizer, porque eles não respondem. Então, provavelmente ele estaria se comunicando, né? Ele acha que estaria se comunicando com algumas pessoas do comando estelar. A gente sabe que não, né? Só que digamos que ele estaria. Então, ele estaria falando com pessoas, não só com uma pessoa. Então, ele falou they. Olha só, o my eu não acabei sublinhando, mas é só para você perceber. Eu gostaria de observar que não é mine. Mine que é um pronome possessivo usado para evitar a repetição de um substantivo. Vamos supor, um exemplo. This phone is mine. Aí já é diferente de my, que é um adjetivo possessivo, como nesse caso, ó, my ship. Então, pega um outro exemplo aí de my. This is my phone. Então, adjetivo possessivo. É diferente lá de pronome possessivo, que é o mine, tá certo? Só essa diferenciação que eu gostaria de fazer também. E o ship, que tá em sublinhado, aqui é nave, mas pode ser navio ou barco em outros contextos, tá? Então por isso que eu reforço. Tenta interpretar o contexto, perceba bem e entenda o contexto antes de você ir para certas traduções literais, tá? O contexto já acaba determinando muitas vezes quais são as traduções naturais que você faz pro português. E lembrando que é para fazer traduções que façam sentido pro português, ok? Não se apegue muito à gramática formal e tudo mais, senão você acaba até ficando na noia. Aqui mais outras observações sobre a pronúncia. Olha só essa palavra read, read. Não é read, é read. Veja que tem um izinho. E, novamente, eu volto naquele aviso. Não é para você se apegar a essa transcrição fonética que tá aqui à direita, ó.
Não é pra você se apegar a isso, ficar decorando cada pontinho e tal, cada sonzinho de cada ponto que aparece na transcrição fonética. Não, não se apega a isso. O importante é você ouvir o som, então você dá um play aqui de novo. Aí você ouve o que o Buzz falou. Aí você tenta repetir o que ele falou pra você praticar a sua pronúncia. E essa transcrição fonética é justamente só pra você ter um norte de como você fala essa palavra. Então por isso que eu tô mostrando. Aqui é read, read. Veja que tem um sonzinho de I aqui, letra I de igreja. Depois, answer, answer. Não é answer, aqui é answer, answer. Aí eu vou voltar aqui só o trecho pra você, pra gente reforçar essas, não só as pronúncias dessas palavras, mas de outras também. Esse eu não acabei destacando, mas essa daqui eu destaquei porque eu achei interessante de mostrar pra você como é que se pronuncia. Mas pode ser que você esteja com dificuldade em outras palavras, então por isso que eu vou repetir o trecho inteiro. Vamos lá. Buzz Lightyear to Star Command. Come in, Star Command. Star Command, come in. Do you read me? Why don't they answer? My ship! Próximo. Blast. This'll take weeks to repair. Buzz Lightyear mission log, stardate 4072. My ship is run off course en route to Sector 12. Traduzindo então, isso vai demorar semanas para consertar. Buzz Lightyear registrando. Data estelar 4072. Minha nave saiu de curso na rota para o setor 12. Então perceba aqui, vamos para as observações. Blast, esse que está em amarelo aqui não está escrito blasted. Por mais que ele estava observando a nave, ele poderia falar blasted, quer dizer, explodiu, sabe? Para se referir ao passado, explodiu. Só que aqui não tá blasted, aqui ele só falou blast. E perceba que tem muita fala que pode ser informal e dá para entender, dá pra gente entender o que ele quis dizer mesmo assim. Tá? E é como eu falei, para você ter cuidado, para você não entrar na noia, tem coisa que, se você for querer ser extremamente formal, extremamente rígido, você pode acabar se perdendo nas interpretações e nas traduções em inglês. Então, o blast aqui já dá para entender. Ah, a nave destruiu, blast, sabe? Ele já soltou um blast, quer dizer, minha nave, ela destruiu, ela foi destruída, tal, ela destruiu aqui, acabou, moiou, deu ruim aqui na minha nave, e agora? Outra coisa, diesel, aqui parece que a pronúncia até é um pouco complexa, porque você vai ter que unir o this com o will. Então fica this will take weeks to repair. Isso daqui é uma mistura de this com o will. E o will já indica o futuro. Ele tá dizendo aqui que vai demorar semanas, weeks, para reparar, para consertar essa nave dele. A gente sabe que não é uma nave de verdade, lógico. É claro, eu tô só interpretando o que ele tá querendo dizer aqui. Mas ele tá dizendo, vai demorar semanas para eu consertar isso daqui, nossa senhora. E aqui o this, ele já se refere a algo próximo do falante. Então, o Buzz, ele falou this, quer dizer, esta nave que tá próximo de mim. Agora, se a nave tivesse mais longe do Buzz, se ela tivesse, sei lá, longeão mesmo, fora da casa do Andy, aí ele falaria that, ele já falaria that, quer dizer, aquela nave demoraria semanas para reparar, porque o that já se refere a algo mais distante do falante. E o this é para algo mais próximo, para essa nave que tá bem próxima dele. Então ele vai falar this. This will take weeks to repair. Perfeito? E só reforçando aqui, o weeks é semanas, como eu já falei, só que não é para você confundir com months. Months, que é meses, e years, que é anos. E por mais que simples que pareça, e days é dias. E como eu falei, por mais simples que pareça, a gente pode confundir weeks, months, years, ok? Então só reforçando isso daqui, weeks é semanas. Mission log, que está em sublinhado. Isso daqui é um registro da missão, diário de missão, perfeito? É bem simples. A gente pode acabar até viajando, né? Nossa, log, o que é log? Meu Deus. Mission é a missão, mas o que é log? Mas é simples. Registro da missão. E por mais que a missão, veja só como em inglês ele reverte, né? Já começa com mission e depois log. Mas em português, ele já aparece registro. Então, o log, ele vem antes, né? Registro da missão, entendeu? Mission log, registro da missão. Então, muitas vezes, quando você for fazer a tradução, se você quiser fazer a tradução, né? Porque na verdade o que eu recomendo é você tentar entender tudo em inglês. Mas para quem tá iniciando, para as pessoas que precisam fazer traduções em português para entender, então você troca de posição, coloca o log antes do mission. Aí você vai conseguir fazer uma tradução pro português. Então, registro da missão. Aí você vai conseguir entender. E o inglês é assim mesmo, tipo, ele já coloca mission log. Mas só que aqui para você traduzir, você vai ter que reverter. Nesse caso aqui. Então, por isso que eu sublinhei só para você observar isso daqui. E tem muita coisa desse tipo que aparece. Isso daí é normal. Isso daí acontece com frequência mesmo no inglês. É bem comum. Aí, mais outra coisa quanto a essa terceira fala. Vamos lá, vamos por partes. O has,
o has aqui, ele já se refere a algo no singular, então aqui tá falando ship. My ship has. Então, a minha nave tem. Então, como aqui não tá falando de naves no plural, ou algum substantivo no plural, algum sujeito no plural, então aqui vai ficar has. My ship has. Perfeito? Não é my ship have, é my ship has. Depois, run off. Run off é phrasal verb. Um phrasal verb. O course. Course quer dizer curso. En route to quer dizer a caminho para, na rota para. E aí, peguei tudo isso daqui por partes pra gente já entendendo. Né? Isso daqui quer dizer que a nave do Buzz desviou-se de sua rota planejada, pretendida ou designada, enquanto se dirigia para uma área específica designada como setor 12, entendeu? To sector 12. 12, setor 12. Eu poderia deixar o número aqui, mas eu deixei até descrito, ó, aqui em extenso, como é que fala o número 12 em inglês. Então fala 12, 12, perfeito? O Buzz, ele tava, segundo o que ele tá falando, a gente sabe que não é só uma interpretação dele. De novo, tá? Eu sei que é só um brinquedo, eu sei, mas eu só tô interpretando o que ele quis dizer aqui. Segundo ele, ele falou que tava tentando ir pra esse setor aqui, mas só que aí a nave acabou desviando de trajetória. É isso. Então, observando a pronúncia dessa palavra que eu deixei em azul, algumas palavras eu deixei em azul para depois a gente treinar a pronúncia. Então, você já vai saber quando a gente vai treinar a pronúncia, quando deixar em azul certas palavras em certas falas. Repair, veja só, não é repair com som de E, aqui já tem um som de I. Repair, repair. Termina com som de ER. Olha só como é interessante. A gente pode achar que é uma coisa, mas a pronúncia é outra, né? Então a gente acha que termina com som de I, mas na verdade é repair. Tem um som de E, air aqui no final. Então tenta praticar em casa. Repair, repair. Próximo. I've crash landed on a strange planet. The impact must have awoken me from hypersleep. Terrain seems a bit unstable. Traduzindo, fiz um pouso forçado num planeta estranho. O impacto deve ter me acordado do hipersono. O terreno parece um tanto instável. Olha só o I've, que está em amarelo, é uma contração do I have. Então fica I have crashed landed on a strange planet. I have. Mas aí, muitas vezes, quando você quiser deixar mais eficiente a sua fala, você fala I've, ao invés de I have. Certo? E essas contrações, essa contração, dentre outras que eu vou te mostrando, são coisas que eu destaco. E por que eu destaco? Porque é frequentemente usado no inglês. E tem gente que pode não saber dessas contrações, por mais simples que pareçam, que aí quando vai acabar caindo numa conversa com um americano, com um nativo, essa pessoa pode já falar, eu sei de contrações. Tá, aí você vai ver, pegar um americano falando lá pra você essas contrações e você pode acabar se perdendo. Então por isso que eu destaco bastante. Olha as contrações, pessoal. I've, tem um don't, tem um doesn't, o hasn't, enfim, tem várias contrações que eu vou destacando, mesmo que sejam simples, pra já acostumando o pessoal, pro pessoal focar mesmo nessas contrações, que isso daí é muito comum. E tem gente que pode acabar se perdendo quando vai fazer o listening lá no exterior, entendeu? Então, veja, I've crash landed. Veja como fica mais eficiente na fala. E veja que fica até tão rápido, né? Tipo, você acaba quase nem percebendo o que o Buzz falou, I've crashed. Mas, é claro, você percebe com a legenda aqui, mas quando você tá assistindo, muitas vezes você acaba até se perdendo, né? Você não entendeu direito o que o personagem falou em questão da contração. Aí por isso que eu destaco, ó. Perceba bem essas contrações, que é bem comum. Aí como você já tem mais esse foco nessas contrações, então você já fica mais esperto para você não acabar se perdendo ao praticar o listening nas suas imersões, como a gente está fazendo aqui, perfeito? Olha só o crash landed on a strange planet. Então, eu até destaquei aqui, ó, on a strange planet. Não tá falando in ou at a strange planet. In a strange planet. Não. Nesse caso, como ele tá falando que a nave aterrissou em um planeta estranho, você fala on. Então, a nave vai aterrissar sobre um planeta estranho. Não vai atravessar dentro de um planeta estranho. Não, porque ficaria in. Mas aqui a construção que soa melhor pro inglês seria on a strange planet. E aí eu falei de soar melhor ou não, mas isso daí você vai pegar com o tempo. Porque se você pegar alguém falando, in a strange planet, aí você vai falar, não, é meio estranho in a strange planet. Porque você já tá acostumado com o inglês correto, com o inglês dos filmes, séries, aí você já vai saber se soa melhor ou não usar o on, o in. Isso daí é questão de tempo. Você pode até estudar as regras gramaticais e tudo mais, só que aqui já vai se acostumando, né? Por isso que eu destaco, ó, on a strange planet. Porque
da próxima vez que você ouvir alguém falando On a Strange Planet, você fala, ah, não, isso daí tá certo, isso daí soa melhor pro inglês. Aí pode ser que alguém escreva errado, ou fale errado, aí você já fala, não, aí tá errado. Na verdade é On a Strange Planet. Isso daqui que é usado no inglês. É melhor do que você ficar decorando regrinha de gramática. Você pode até estudar, como eu já falei, só que quando você tá fazendo imersão, você já vai se acostumando com as falas em inglês. Aí você já vai tendo aquele, como se fosse sentido da aranha. Você já entende o que soa melhor pra falar em inglês ou não, entendeu? Aí só da imersão você já vai saber se tá certo ou errado. E é a mesma coisa pro português. Tem muita coisa que a gente sabe que quando a gente fala em português tá errado. Então a gente já sabe muito bem isso do português. E o inglês é a mesma coisa. A gente vai se acostumando com as falas em inglês, com o ambiente em inglês aqui, como o do Toy Story e outros filmes. E aí a gente já vai sabendo, assim, já vai entendendo o que faz mais sentido ou não. Certas colocações, ao invés de decorar regrinhas de gramática. O melhor sempre é fazer a imersão, igual a gente tá fazendo aqui. Mas enfim, olha só o que tá sublinhado. O must have. Esse must have também pode ter uma outra contração. Então, você usa o must, você mantém o must, aí você corta o H e o A. Então fica must have, must have. Você coloca um tracinho aqui em cima e coloca o V. Então fica must have, must have. Must have awoken me from hypersleep. Então, isso daqui também, o que está sublinhado aqui, também cabe uma contração. Uma contração do must com o have. E só de você ver o must, isso daqui já indica o quê? Isso daqui já indica dever. The impact must have awoken. Então, quer dizer, o impacto deveria ter me acordado de um hipersono. Deve ter sido o impacto mesmo, né? Que acordou o Buzz Lightyear do hipersono que ele teve. Então, aqui, must quer dizer deve. Isso daqui já é bem forte, o must. Essa palavra must. Então, perceba bem essa colocação. Awoken, que tá em amarelo, é o past participle do verbo awake. É o past participle, awoken. Porque aqui tem esse past participle, que aqui já tem um have anteriormente. Então fica have awoken. O impacto deve ter me acordado do hipersono. E esse hypersleep que está em azul é um conceito de ficção científica, de animação suspensa, onde as funções metabólicas de uma pessoa são interrompidas ou significativamente reduzidas para permitir sua sobrevivência em viagens espaciais de longa duração, tá? Esse daqui é o sentido de hypersleep, hipersono. E também, falar a verdade para você, eu nunca ouvi esse tipo de palavra aí no inglês, mas existe e eu só até destaquei só para você observar, que isso daqui é possível de ter nas falas e tudo mais. Isso daí não é tão frequente, mas eu achei interessante só observar o que significa isso daqui, né? Até eu fiquei curioso, porque eu fiquei sabendo mais por esse trecho, mas aí eu acho interessante vocês saberem também. A bit unstable, olha só, a bit unstable, aqui tem o un e o stable. Então tem uma união aqui, ó, unstable, um pouco instável, um tanto instável. Então corta essa palavra aqui, e deixa o stable, então quer dizer estável. É para você falar instável, aí você coloca então fica unstable. Aí, como eu deixei em azul, a gente vai só observar a pronúncia. Então aqui, ó, unstable, unstable, termina com o som de L, unstable, unstable. Próximo. No readout yet if the air is breathable, and there seems to be no sign of intelligent life anywhere. Hello? Oh, yeah. Ah! Whoa! Essas falas não vai precisar de tradução porque já tá bem. Isso aqui não vai precisar. Só o hello. Hello você fala olá, né? O Woody falou olá. Mas logo aqui no começo, o que o Buzz Lightyear tava falando? Ele diz o seguinte: não há leitura indicando se o ar é respirável. Parece que não há sinal de vida inteligente por aqui. Aí depois apareceu o Woody e deu um sustinho nele. Apareceu o Woody ali. Enfim, veja só que eu deixei até destacado em verde o read out. Read out. Read out. Quer dizer, leitura. No read out yet if the air is breathable. Quer dizer, não há leitura indicando se o ar é respirável. Breathable. E esse yet, olha só o yet que eu deixei em negrito. E negrito, na verdade, não tá em negrito, mas tá em negrito só que reverso, branco. Aqui em sublinhado também. Esse yet quer dizer ainda. Então, no read out yet quer dizer, não há leitura ainda, né? Não há uma leitura ainda sobre se o ar é respirável. Ainda não tem esse tipo de leitura, né? Ele viu ali no negócio dele e a gente sabe, de novo, a gente sabe que é o brinquedo, tudo. Mas é só interpretando o que ele disse. Aqui ele falou, não tem uma leitura indicando se o ar é respirável. Aqui, de acordo com o que ele viu nesse painelzinho aí do braço dele. E breathable, como a gente está traduzindo aqui, quer dizer respirável, transpirável. E a gente vai verificar a pronúncia disso daí depois. O there, veja só. And there seems to be no sign of intelligent life anywhere. There quer dizer aí, ali, mas nesse contexto, there seems, ele tá dizendo, não tem um sinal de vida, né? Um sinal de vida aqui, sabe? Em nenhum lugar aqui tem um sinal de vida. Não tem. Agora, é diferente do here. Até que tem um cabimento falar here, falar que é aqui. Mas só que
there seems to be no. Só de você pegar o there com no, there's no sign. Pode ser uma outra opção também. Aí ele já tá querendo dizer, não há uma vida aqui por perto, nenhum sinal de vida aqui por perto, sabe? É isso que ele tá querendo dizer, essa função do there. There seems to be no sign of intelligent life. Quer dizer, não há sinal de vida. Parece que não tem um sinal de vida aqui. Parece que esse lance do there e o here é complicado de entender, mas só que é mais simples do que parece. Isso daqui é uma parte de uma construção, de um sentido que ele tá querendo dizer aqui, tá? Como eu falei, não fica tanto na noia, tenta só entender o geral aqui. Tenta bater o olho aqui, ó, tem um there e tem outras colocações, aí você tenta entender o que faz sentido pro português, entendeu? Pra quem já se acostuma a fazer traduções naturais, assim você vai pegando o jeito, né? Então, como é que eu traduzi aqui? E parece que não há sinal de vida inteligente por aqui, ponto. É isso. There seems, parece, né? There seems to be no sign, né? É que não tem nenhum sinal de vida inteligente por aqui, enfim. Olha só a pronúncia da palavra, breathable, breathable. Parece muito complicado, né? Nossa, tem todo esse sinalzinho, tudo. E como eu já disse anteriormente, eu repito, não fica pegado a cada sonzinho da transcrição fonética. O que significa esse pontinho, esse outro aqui, esse daqui que parece um coqueiro, não. Não fica pegado isso daqui, não. Se atente ao som. Então, você ouviu o que o Buzz falou, breathable, tenta repetir, tenta praticar. É assim que você pronuncia essa palavra. Então, breathable, breathable, perfeito? E aqui você já tem um norte, ó, breathable, breathable, já termina com som de L também, ponto. É isso. Essas transcrições fonéticas eu tô te mostrando só pra você ter um norte na sua fala. É por isso mesmo, tá? Não é pra complicar a sua vida não, pelo amor de Deus. Próximo trecho, vamos lá. Hey, whoa. Did I frighten you? Didn't mean to. Sorry, howdy. My name is Woody, and this is Andy's room. Traduzindo, então, eu não vou ficar repetindo isso que ele já falou, que a gente já sabe o que significa. Wow, hey, wow, sabe? Não, eu acho que nem precisa repetir. Eu acho que até repito só pra fazer uma graça, mas aqui já diretamente ao ponto, a tradução. O que o Woody falou. Eu te assustei, eu não tive a intenção, didn't mean to. Aí logo em seguida, aqui embaixo, desculpe, oi, meu nome é Woody e este é o quarto do Andy, Andy's room. Olha só essa fala. Did I frighten you? Didn't mean to. Então, esse did, veja só o did. Did e o didn't. Didn't, obviamente, eu poderia deixar em vermelho só pra você observar melhor, mas tem gente que já tá craque, já sabe das contrações e tudo mais, mas o didn't, só reforçando, didn't é uma contração do did not. Did not. Did not mean to. Não foi a intenção, eu não quis fazer isso. Eu não quis te assustar, é isso que o Woody quis dizer. E esse did, ele já se refere ao passado. Ele já se refere ao passado, ele já aponta pro passado. Perfeito? Sempre quando você vê que tem um did em certas falas, certas construções de expressões e tudo mais, o did, ele sempre vai se referir ao passado. Geralmente vai se referir ao passado, ok? Como ele tá falando did aqui, did I frighten you? Quer dizer, eu te assustei. É assim que você vai entendendo qual é o sentido. Did I frighten you? Quer dizer, eu te assustei. Didn't mean to. Não quis fazer isso. Não foi a minha intenção. Ele não falou, não é a minha intenção. Ele falou que não foi a minha intenção. Eu não quis ter te assustado. Eu te assustei antes, sabe? É isso que ele falou. E o did, ele já auxilia pra apontar pro passado. Entendeu? E outra coisa é esse que tá em amarelo. And this room. Isso daqui, esse S que você tá vendo, pode pensar em contração e tudo mais, mas quando você olha coisa assim, and this room, o que vem na sua cabeça? And this room? Então aqui tá falando quarto Andy. O quarto do Andy, né? E tá certo, você acertou. Mas só uma observação mais específica que esse S já indica posse. And this room, o quarto do Andy. Pensa, por exemplo, não fica tão preso a certas contrações também, sabe? Por exemplo, didn't, você já sabe que é o did not, mas nesse caso, é mais fácil você já pensar assim, como ele já tá falando and this room, então tem esse S que na verdade é possessivo. Tem muita coisa que você vai ter que interpretar, vai ter que ler pra entender, sabe? Tem gente que pode já querer traduzir tudo diretamente sem pensar, mas não, você tem que olhar bem o que eles estão querendo dizer aqui. Perfeito? Ele falou então, my name is Woody. Meu nome é Woody. And this is Andy's room. E este é o quarto do Andy. E perceba que tem o this. This quer dizer este. Então, é algo mais próximo do falante. This. Assim como o Buzz ele falou anteriormente da nave. This is this ship, sabe? Mas aqui o Woody falou, this is Andy's room. This room. Então, quer dizer, este quarto que é próximo do que eu tô falando, este quarto em que eu estou, sabe? Ele não tá falando that room, ele tá falando this room, ok? Só pra você perceber melhor. E essa pronúncia, não vou mentir que ela até parece um pouco complicada pra você falar mesmo, tudo, mas isso daqui vem pra
com a prática mesmo, e com a prática leva à perfeição. Não que você vai ser uma pessoa que é fluente e fala tudo perfeitamente, não. Mas aqui com a prática você vai melhorando, querendo ou não. Então aí você pronuncia frighten, frighten, frighten. Próximo. That's all I wanted to say. And also, there has been a bit of a mix-up. This is my spot, see? The bed here. Local law enforcement. It's about time you got here. Traduzindo, é só isso que eu queria dizer. E que também houve uma confusão. E este lugar é meu, viu? A cama aqui, ele tava falando, aí o Buzz acabou interrompendo ele. O Buzz ele falou: força policial local, tava na hora de chegar aqui. Então, partindo para as observações, o that que tá em amarelo é uma contração do that is. That is. Então, se você for usar na fala, você já sabe, né, que tem essa contração. That is all I wanted to say. Isso é tudo que eu queria dizer. Mas você pode falar, that's all I wanted to say. Perfeito? Also, que tá em amarelo, isso daqui a tradução é também, and also. E também, there has been, até deixei destacado o has been, o sublinhado aqui, só para você perceber. Isso daqui, ó, there has been, uma construção existencial no present perfect. Indica que algo aconteceu e o efeito é relevante agora. A gente pode acabar se perdendo com present perfect, a construção e tudo mais, mas só que é mais simples de identificar do que parece. E o mix-up, que está destacado em verde, é um substantivo composto que significa confusão, ou engano, ou erro de mistura. Então, isso aqui pode aparecer com hífen, então fica mix, tracinho, up, ou só mix-up mesmo. Esse mix-up separado. Mas hífen é mais comum, né, de você usar o hífen. Então fica mix, hífen, up. Perfeito? E esse mix-up também pode ser verbo ou um phrasal verb em outros contextos, ok? Então, o significado mesmo, confusão, engano, erro de mistura, mas aqui nesse contexto o que ele quis dizer, o que o Woody quis dizer? Ah, houve uma confusão, é isso. Houve uma confusão. Na verdade, o Woody, ele tava querendo que o Buzz, ele saísse do quarto do Andy, e o Woody, ele queria ser o único, né? Ele queria ser o mais importante lá do quarto do Andy. Não tô falando que ele é o mais importante, mas o Woody, pra quem já viu o filme e tudo, sabe que ele ficou com inveja do Buzz, porque o Buzz é o novo brinquedo que o Andy recebeu, e o Woody, ele tava querendo que o Buzz, ele saísse do quarto do Andy, sabe? Então, por isso que ele já começou a falar, ah, não, houve um engano, você não é daqui, esse quarto é meu, sabe? Por isso que ele tá falando desse jeito. Por isso que o Woody tá falando desse jeito. Então o que ele disse? Ah, é só isso que eu queria dizer. E que também houve uma confusão, sabe? Essa cama é minha, blá blá blá. Essas coisas aí. Além da cama, ele falou my spot. My spot. Isso daqui é parecido com my place. Tá? É bem comum você ouvir my spot, my place. É como eu tava vendo um outro vídeo, faz um tempo já. E aí o dono de um restaurante, né, foi falar pra um cara que tava filmando as pessoas do lado de fora do restaurante. E esse dono do restaurante, ele foi falar com esse cara da câmera. E aí o dono do restaurante falou pra esse cara aí, ah, this is my place, this is my spot. Sabe? Quer dizer, esse daqui é meu lugar, esse daqui é meu restaurante, enfim. E o Woody tá falando isso daí. Ah, esse daqui é o meu lugar, esse daqui é o meu espaço, sabe? My spot, my place. É nesse sentido aqui. Tá querendo dizer que o Buzz, ele tá no lugar do Woody, enfim. Esse local law enforcement é força policial. Força policial. A gente pode fazer aquelas traduções literais, né? Local, lei, enforçamento, sei lá o que. A gente pode acabar até confundindo as coisas, mas é coisa bem mais simples do que parece. Força policial. É isso, força policial, porque o Buzz, ele viu que o Woody, ele tem um distintivo xerife, e aí, segundo ele falou, nossa, temos uma força policial, temos um xerife aqui, eu posso contar com ele, é isso. Próximo. I'm Buzz Lightyear, Space Ranger, Universe Protection Unit. My ship has crash landed here by mistake. Yes, it is a mistake. Traduzindo, sou Buzz Lightyear, patrulheiro espacial, unidade de proteção do universo, ou universal, né? Unidade de proteção universal, pode ser assim também. Minha nave caiu aqui por engano. Aí o Woody concordou. É mesmo. Um engano, houve um engano. É um engano, enfim. Veja só o I'm, que tá em amarelo. Isso daqui é uma contração do I am, então na fala poderia ficar I am Buzz Lightyear, mas só que ele falou I'm Buzz Lightyear, é isso. Ranger, que tá em amarelo, isso daqui quer dizer patrulheiro, soldado. Lembra bastante do Power Rangers, né? Power Rangers, que é patrulheiros do poder, enfim. Mas só que Space Ranger quer dizer patrulheiro espacial, patrulheiro do universo.
patrulheiro espacial mesmo. Porque como aqui tem space, então é na verdade espaço. Então fica patrulheiro do espaço. Patrulheiro espacial. É isso. Mistake, que tá em amarelo. Isso daqui quer dizer engano, equívoco. Então, dá pra perceber claramente que o Woody, ele até... olha só que engraçado. Tipo, até tá mostrando aqui, tá piscando e tal. Não sei se... Não lembro se no filme ele pisca assim mesmo pra algum brinquedo. Não sei, mas é até engraçado, olha só. Deu uma piscadinha. Houve um equívoco, houve um engano mesmo, sabe? Você tem que sair daqui, Buzz. Tem que sair daqui porque eu quero ser o mais importante, blá, blá, blá. Essa coisa na cabeça que o Buzz tava tendo naquele momento, né? O Woody, no caso. E aí, mistake aparece aqui novamente. Então tem mistake, mistake. It is a mistake, it is. Próximo. Because you see, the bed here is my spot. I need to repair my turbo boosters. Do people still use fossil fuels, or have you discovered crystallic fusion? Traduzindo, aí o Woody ele volta a falar: porque essa cama aqui é o meu lugar mais spot, como ele já estava falando anteriormente. Aí o Buzz ele fala: tenho que consertar as turbinas propulsoras. Aí ele pergunta: ainda usam combustíveis fósseis ou combustível fóssil? Ou já descobriram a fusão do cristal? É isso que ele pergunta. Aqui claramente como tá falando fuels, então vamos deixar no plural mesmo, mas eu acho que você já conseguiu entender o sentido, esse que é o mais importante. Olha só, o need to, que tá em sublinhado, e também até destaquei só pra você observar melhor, deixei em negrito, né? Precisar de, ter que, I need to repair. Eu tenho que consertar. Eu preciso consertar. Isso daqui é usado para obrigação. Isso daqui é parecido com o have to, ou necessidade pessoal. E turbo boosters, isso daqui é propulsores turbo, turbinas propulsoras, motores turbo. Em resumo, isso daqui dá mais velocidade para a nave. O Buzz estava falando que estava querendo consertar essas turbinas propulsoras que dão mais velocidade para a nave. Enfim, a gente não vai entrar em conceitos tão técnicos aqui para a gente não fugir da tangente, né? A tangente aqui é a análise em inglês, o sentido aqui do inglês, para você aprender inglês também. Still, que tá em amarelo, isso daqui quer dizer, a tradução, ainda assim, né? Do you people still use fossil fuels? Quer dizer, vocês ainda usam esse tipo de combustível, esses tipos de combustíveis fósseis, sabe? Still, quer dizer, vocês ainda usam isso, sabe? É isso que o Buzz tava falando. Se as pessoas ainda usavam esse tipo de combustível, as pessoas ainda usam isso. Então, aqui do lado esquerdo, vamos ver as pronúncias. Fuel, fuel, fuel. É assim que se pronuncia essa palavra, fuel. E outra palavra aqui que tá logo no final, você pronuncia fusion, ok? Termina com som de N, aqui termina com som de L, bem parecido com a escrita também, os dois, ambos, né? Próximo. Well, let's see. We got double A's. Watch yourself. Miles, who goes there? Don't shoot! It's okay. Friends. Tradução. Bom, vejamos. Temos pilhas grandes. Aí depois, o Buzz ele falou: cuidado, alto, quem tá aí? Aí aquele dinossauro, né? Eu sempre acabo pensando, nossa, jacaré e tal, mas aqui é dinossauro, né? O dinossauro brinquedo. Ele falou: não atire, está tudo bem, amigos, somos amigos, friends. Então, olha só aqui, vamos para algumas observações das falas. Let's see. Olha só o que deixei até negrito e destacado, let's. Esse daqui, a gente pode pensar let is ou let has, mas não, tá errado. Aqui let's see quer dizer vamos ver, mas o que é esse S aqui? Esse daqui também não é de possessivo, let's. Igual in this room, não. Aqui é let us see. Então quer dizer vamos ver. Ou vejamos, né? Para deixar mais curto. Então, vejamos. Bem, vejamos. Nós temos pilhas grandes, né? Temos pilhas grandes. We've got, que eu deixei em amarelo para você perceber essa junção aqui, né? E também tem um connected speech, como eu já venho falando em outros vídeos. O connected speech quer dizer, é uma forma de como o nativo ele acaba falando. Isso daí é bem comum, isso daí é normal no dia a dia lá no exterior. E aí você pega o nativo, ele não vai falar we have got double A's. Não, o nativo normalmente vai fazer o connected speech, que é como se juntasse uma palavra com a outra. Então fica we've got double A's. Não é que ele tem que falar rápido, sabe? Não, ele vai fazer uma junção. É como se fosse uma junção de uma palavra com a outra. Então fica we've got, ao invés de we've got. Entendeu? Então o nativo normalmente vai falar we've got double A's. Não é que tem que falar rápido de novo. Não, é só uma junção, é um modo de falar lá no inglês. A gente também tem os nossos connected speech aqui do português, do Brasil, normal. Só que e no inglês também. Lá tem we've got. Isso daí já é um discurso conectado. E também tem mais essa contração. We've, quer dizer we have got. Perfeito? Nós temos, we've got.
E esse double Ace é como eu já falei lá das turbinas, propulsoras, tudo. A gente não vai entrar em conceitos tão técnicos aqui, mas eu já resolvi traduzir como pilhas grandes, double Ace, perfeito? A gente não vai precisar entrar em conceitos tão técnicos assim para falar de pilha, porque tem os dois As grandes e tudo mais. Não, aqui já entende isso daqui como double Ace, como pilhas grandes. We've got double Ace, quer dizer, nós temos pilhas grandes, é isso. E essas pilhas grandes, porque o Woody falou? Porque o Buzz Lightyear perguntou, vocês têm alguma coisa assim pra nave, blá blá blá, é isso que ele tava perguntando. Aí o Woody falou, a gente tem pilha grande e tal, sabe? O Woody, ele sabia, assim, que o Buzz, ele tava achando, né? O Buzz, ele tava achando que tava realmente sendo um astronauta e tal. E o Woody já sabia disso, ele só queria que o Buzz vazasse do quarto do Andy. Aí ele já tava tentando falar de alguma forma, a gente tem pilha e tal, pra o Buzz já ir saindo logo. Enfim, o pessoal a maioria já acho que vai conseguir entender isso daí, pelo menos, né? Olha só aqui, watch yourself, que eu deixei em negrito, em sublinhado, isso quer dizer, tome cuidado, se cuidar. Então, watch yourself, é parecido com watch out, quer dizer, cuidado. E aqui pode ser também, watch yourself, tome cuidado, se cuide, cuidado, né? Se for resumir mais, cuidado. E esse halt parece até o nome de uma pessoa, né? Mas aqui quer dizer alto. Ou melhor, se for falar mais ainda, mãos ao alto. Ele não falou mãos ao alto, mas quer dizer, ele tá falando assim pra eles ficar com mãos ao alto, igual o dinossauro aqui, ó. Tava com as mãos ao alto. Alto. Então, ele tava apontando o laser pra ele e aí ele ficou com as mãos pro alto. Então, ele falou halt, ele deu um comando. Então, ele ficou assim mesmo, entendeu? Só pra você ter um entendimento do que significa essas coisas, tá? A gente pode acabar entrando na noia, mas não é pra entrar na noia. As coisas é só analisar com calma, de modo zen, que você acaba entendendo melhor, tá? Próximo. Do you know these life forms? Yes! They're Andy's toys. All right, everyone, you're clear to come up. I am Buzz Lightyear. I come in peace. Traduzindo, o Buzz ele perguntou o quê? Ele perguntou: conhece essas formas de vida? Aí o Woody respondeu: conheço, são os brinquedos do Andy. Aí ele falou: então tudo bem, podem se aproximar. Aí o Buzz se apresentou: eu sou o Buzz Lightyear, eu venho em paz. Então perceba aqui, ó, o these que tá em amarelo, esse aqui, deixei destacado só pra você ver. These já se refere a coisas, né? Tipo, aqui tá falando dos brinquedos, então ele tá falando do plural. E these você vai se referir a coisas mais próximas de você quando você estiver falando. Então, Buzz, ele falou these life forms, quer dizer, essas formas de vida. Então, ele tá falando de formas de vida, né, dos brinquedos que estavam mais próximos dele. Ao invés de those já se refere a coisas mais distantes do falante. Então, só tem essa pequena diferença. Parece que eu, às vezes, tô querendo entrar muito a fundo na gramática, mas, na verdade, eu tô querendo só tentar ser mais utilitarista, né? Isso daqui é bem útil de você saber. E isso daí é bem comum das pessoas confundir o these com those. Então, por isso que eu acabo reforçando às vezes. Não que eu sou fã de gramática, mestre de gramática. Não, eu não quero ser mestre de gramática. Eu só quero entender o inglês da melhor forma possível, tá? E que sirva melhor pra fluência. O gramática é tipo um complemento, é um extra pra mim. Mas isso daqui as pessoas confundem muito. These com those. These pra se referir a coisas no plural mais próximas do falante. Those já é para se referir a coisas mais distantes do falante. E também, lembrando, tá no plural, não tá falando do singular. Esse there, olha só o there, é uma contração do they are. They are Andy's toys. E olha só aqui o possessivo, Andy's toys. Os brinquedos do Andy. Então, eles são os brinquedos do Andy. E olha só como é interessante. Ao invés de falar Toys of Andy, sei lá, alguma coisa assim, é porque no português a gente fala brinquedos do Andy. O Andy, ele vai no final da frase. Mas aqui o inglês, ele já... Eu falei reverte anteriormente, mas na verdade é inverte, né? Andy's Toys. Então, traduzindo isso daqui, o Andy, ele já vai lá pro final da frase, lá em português. Então fica os brinquedos do Andy. Já em inglês não, já fica Andy's Toys. Os brinquedos vão pro final da frase. Toys vai pro final da frase. Enfim, é uma observação do inglês que isso daí é bem típico, isso daí é bem comum, e tem gente que pode acabar se perdendo a tradução por causa disso, mas é só uma questão de inversão, pra você já sacar aqui o sentido, tá? Não é tão complicado quanto parece. Aqui o come up, olha só, esse que tá em verde, quer dizer, aproximar-se, vir, e o you, olha só, o you, esse you are, é uma contração, you're é uma contração do you are, parecido com there, que é o they are, tá? Aqui tá se referindo ao plural. E aqui também tá se referindo ao plural. Como é que eu sei que é do plural? Porque, como você tá vendo aqui na cena, o Buzz, ele tá falando com os brinquedos, ele não tá falando com um brinquedo só. Então aqui, eu sei que o you, ele tá se referindo aos brinquedos no plural,
Ele falou vocês, ele não falou você, ele falou vocês, porque aqui na cena, aqui no contexto, mostra que ele tá falando com os brinquedos, tá? Porque o you, muitas vezes não dá pra saber se é com uma ou mais pessoas. Então você tem que interpretar um contexto pra você saber. E aqui, claramente, ele tá falando com os brinquedos. Então, you're clear to come up. O que o Buzz ele falou então? Vocês podem se aproximar, tá? Vocês podem se aproximar. You're clear to come up. You, quer dizer, vocês. Ele não tá falando você, ele falou vocês, tá bom? Essa é uma observação aí do you, perfeito? E é lembrando lá do connected speech. Então, tem esse come up aqui, quer dizer, aproximar-se, vir. Tem o connected speech, que é você une uma palavra com a outra. Então, você fala come, em vez de falar come up, tudo separado, você fala come up. E o nativo normalmente ele faz isso, ele usa o connected speech. Come up. You're clear to come up. Ao invés de you are clear to come up. Mas aí você pode adotar esse connected speech, que isso daí é excelente para comunicação. E já vai ser bem melhor sua comunicação, o entendimento da outra pessoa com a qual você está falando. Então, you're clear to come up. Perfeito? Só reforçando. E outra coisa aqui, só de improviso, que eu acabei só vendo e eu acho interessante, ó. I'm Buzz Lightyear. Perceba que eu já falei na contração, né, para tornar mais eficiente. Mas o certo seria eu falar I am Buzz Lightyear. Esse daqui não tem a contração, mas poderia caber uma contração aqui. I'm Buzz Lightyear. Como a gente já viu, uma contração anterior do I am, tá? Próximo. Oh, I'm so glad you're not a dinosaur! Thank you. Now, thank you all for your kind welcome. Traduzindo. Ah, que bom que você não é um dinossauro. Bom, obrigado, Buzz, ele continua ali. Obrigado a todos pela recepção gentil. Veja só a palavra glad, tá em amarelo. I'm so glad you're not a dinosaur. Esse glad quer dizer, eu tô feliz, eu tô alegre, eu tô contente, assim, que você não é um outro dinossauro, que você não é um dinossauro, né? O dinossauro não tava querendo que tivesse outro dinossauro, né? No mesmo ambiente que ele, mas enfim. E aqui a pronúncia, só adiantando a pronúncia, não é glad, aqui é glad, tá certo? É só essa pequena observação. Aí ele falou thank you e thank you all. Perceba que tem mais o all aqui, all, thank you all. Então, o que ele quis dizer com esse all aqui, depois do thank you? Porque eu até deixei sublinhado para você perceber, mas tem alguma diferença? Lógico que tem uma diferença. Daqui, esse all, ele tá especificando, né, a todos, né? Ele tá agradecendo a todos. Então, por isso que ele tem esse all aqui, thank you all, obrigado a todos, não é obrigado a um só. Ele tá falando obrigado a todos. Então, aqui, ó, thank you, ele tá agradecendo ao dinossauro. Agora, thank you all, ele tá falando obrigado a todos, incluindo o dinossauro. Então, o dinossauro e mais outros brinquedos. Parece que eu tô dando uma de louco aqui. Não, thank you é isso, thank you é pra aquilo. Eu só tô especificando pra agregar no seu conhecimento também. Isso daí é interessante, né? Você especificar muitas vezes as coisas pra você facilitar no seu entendimento depois, quando você estiver viajando, estiver trabalhando e usando inglês, tá? É por isso que eu tô reforçando certas coisas que é bom. Até mesmo pras pronúncias, né? Eu não falei da pronúncia do I'm aqui, que eu já falei anteriormente. Então eu já pressuponho que você já sabe, né? O que significa esse I'm aqui. É uma contração do I am, tá certo? Então perceba, eu nem falei isso do I'm agora, mas eu só tô falando pra você perceber que, ó, já falei isso daqui, então acho que você já sabe então, tá bom? Outras coisas pode ser que eu não fale, como your, que é o you are, porque eu já falei anteriormente, eu já presumo que você já saiba, entendeu? O kind, que tá em amarelo, isso daqui significa gentil, amável, generoso, simpático, carinhoso. É isso. For your kind welcome. Pela recepção gentil, pelas boas-vindas tão gentis que eu recebi aqui. O Woody, ele só tá agradecendo, tá? Então, só tem essas observações aí. Aí, em relação à pronúncia, eu achei interessante destacar essa palavra, dinosaur. Então, tenta pronunciar aí em casa. Dinosaur. Próximo. Say, what's that button do? I'll show you. Buzz Lightyear to the rescue! Hey, Woody's got something like that. Traduzindo. Vem cá, o que esse botão faz? Aí o Buzz falou, vou te mostrar, eu vou mostrar. Buzz Lightyear em ação, Buzz Lightyear ao resgate, enfim. Aí o cachorrinho de mola falou, o Woody também faz isso. Então, primeiramente, aqui ó, o sublinhado what, esse what é uma aqui funciona como what does. Tem gente que pode pensar, é what is, né? What is that button do? Mas só que volta naquela coisa, naquele tal de sentido aranha que eu venho falando. Não é o sentido aranha em si, tá? Tem gente que pode
levar ao pé da letra que eu tô falando algumas coisas, mas calma. Eu falo do sentido aranha, quer dizer, você já sabe muitas vezes o que soa mais natural, o que faz mais sentido pro inglês. E é isso que eu tô falando. Esse what is that, eu já sinto, já dá pra sentir que é estranho quando você fala what is that button do. Não faz tanto sentido. Ou se você falar what has that button do. Aqui tem uma coisa muito importante. Isso daqui que funciona como what does, e é uma coisa informal. Isso daqui é usado numa fala coloquial. Então, por mais que muita gente fale, ah, não, ô mestrezinho, isso daqui é what is, tá? Isso daqui é what has, enfim. É a jurisprudência de cada um, como fala-se no jurídico, né? O entendimento de cada tribunal, a jurisprudência de cada tribunal. A minha jurisprudência é a seguinte, né? E isso daí é bem comum no inglês, tá? Essas falas coloquiais. Mas isso daqui, eu não vou mentir pra você assim, tem outras falas coloquiais que é mais frequentes, mas isso daqui não é tão frequente, tá? Esse what does, mas só que aqui tem uma forma de what's that button do. Isso daqui é uma fala coloquial, mas é possível de acontecer de você ouvir isso daqui. Você pode acabar se confundindo, e é por isso que eu tô destacando, tô reforçando isso daqui, ó, o que tá aí sublinhado. A gente pode pensar que é uma coisa como what is, mas não é. Isso daqui, aqui funciona, só repetindo, que funciona como what does. Então fica, what does that button do? Quer dizer, o que esse botão faz. E esse say a gente pode traduzir também, dizer, tal, fazer aquela tradução literal, mas não. Você tem que traduzir o que faça mais sentido em português. O que o dinossauro quis dizer quando ele falou say? Ele falou, me diga aí, né? Vem cá. É isso que ele quis dizer, vem cá. O que esse botão faz? É isso. A tradução geral é isso daqui, tá? Então perceba que quando você faz uma tradução natural para o português, faz mais sentido, tá? Não é que você vai traduzir do jeito que você quer, não. Você tem que traduzir olhando o contexto e interpretando. Aí que você vai chegar na tradução natural. Se você for só no literal, você pode acabar se perdendo. Então você pode falar dizer, what, quer dizer, what is. Então o que é esse botão faz? Tá vendo como fica estranho traduções literais? Em certos contextos fica estranho. Tem hora que traduções literais fazem sentido. Mas tem hora que não, como aqui, ó. Como eu já te mostrei, né? Então, cuidado. Tenta fazer tradução natural e interprete bem o contexto, perfeito? Aqui embaixo, I'll show you. Isso daqui é uma contração do I will show you, perfeito? Mas, como eu já falo, você faz contrações e já torna mais eficiente a fala. E aí, quando você for ouvir, você já vai saber que tem essa contração para você não se perder. Então, por isso que eu reforço. I'll show you. Aí, quando você tá ouvindo um nativo falar, você pode acabar se perdendo. Você pode achar, ele falou I show you, mas só que ele usou contração. Ele falou I'll show you, entendeu? É só fazendo imersão e é só você, sei lá, faz intercâmbio pra você perceber que aqui parece até mais simples, né? Porque você tá vendo a legenda. Isso daqui fica fácil de você enxergar. Mas quando você tá conversando de verdade, aí que você vai ver que, nossa, eu tô me perdendo. O que significa esse what? O que significa esse I'll? Eu não entendi que ele falou esse I'll. Eu não ouvi ele falando I will. Eu ouvi ele falando I show you, entendeu? Então por isso que eu reforço coisas que parecem até óbvias, né? Como essas contrações, que isso daqui pega bem, isso daqui é bem comum, tá? Rescue, isso daqui é resgate, socorro. Então, eu não falei necessariamente na primeira tradução, é resgate. Eu falei em ação, né? Faz sentido. O Buzz Lightyear em ação. Ou pode ser o Buzz Lightyear em resgate, para o resgate, enfim. Mas para o socorro fica meio estranho. Então eu falei, em ação, para o resgate, tá certo? Depois, Woody's got. Isso daqui, agora sim. Woody's, essa contração, Woody has got something like that. O Woody também faz isso. O Woody também tem algo parecido com isso. Has got, ele tem algo, something parecido com isso. Isso aqui já indica uma posse. O Woody, ele tem algo que faz som parecido com o Buzz. O Buzz, ele fez um som quando apertou o botão. E o cachorrinho, ele falou, o Woody, ele tem algo parecido com isso, né? Próximo. His is a pull string, Only it sounds like a car ran over it. Oh, yeah, but not like this one. This is a quality sound system. Traduzindo, o dele é uma cordinha de puxar, só isso. Só parece que um carro passou por cima disso. Mas não é igual a esse, não é igual a esse do Buzz Lightyear. Esse aqui é um sistema de som de qualidade, o porquinho tava falando. Esse porquinho aqui é bem esperto, ele é bem inteligentão mesmo, ele é bem nerdzão, se eu não me engano. Pelo que eu via no filme assim, o cara, nossa, tinha um conhecimento absurdo esse porquinho aqui. Bem interessante. Enfim, his que tá em amarelo, e ele também, olha só a pronúncia, não é his com S, até acaba errando também. Isso daí faz parte, mas his, parece que tem um Z no final. His is a pull string only it. Mas aqui o his, que eu deixei em amarelo, quer dizer dele, né? É o que o cachorrinho falou, o dele é uma cordinha de puxar, só isso. A pull string. E pull string é uma cordinha de puxar, Como você tá vendo aqui, ó, é uma cordinha de puxar, a pull string.
Aí aqui embaixo, ran over it. Esse que tá sublinhado, ou seja, gera um som muito ruim, deformado. É uma pronúncia de connected speech. Ran, ao invés de falar ran over it, então você fala ran over it, ran over it. Aí, o que eles estão querendo dizer disso daqui que o Woody tem é que, nossa, essa vozinha que o Woody ele solta, esse sonzinho depois que puxa a corda, parece que um carro passou por cima, tal, tá meio ruinzão, tá mais ruim do que o do Buzz Lightyear. É isso que ele estava discutindo aqui, tá? Ele estava dando a opinião. Ah, o Buzz tem uma vozinha melhor do que o do Woody. Do Woody que ele tem a cordinha, enfim. É isso que ele estava querendo dizer. Aí só reforçando o connected speech. Ran over it. Ran over it. Ao invés de ran over it. Tá certo? E o this one, que tá em amarelo, isso daqui refere-se a algo próximo do falante. Próximo ao falante. Então aqui ele estava falando do Buzz, tá falando desse botão e o som que o Buzz faz. É this one, quer dizer, isso daqui. Né? Isto daqui, ao invés de algo mais distante do falante, perfeito? Essa função do this. Aí só dando reforço na pronúncia, postring, como eu já falei, não é pra você pegar tanto a transcrição fonética, mas tenta prestar atenção no som e repetir em casa, praticar. Postring. Eu vou repetir o começo só pra você perceber, ó, vamos lá. His is a pull string. E olha que ele falou bem rápido, ó, perceba. His is a pull string. Pull string. Próximo. Probably all copper wiring, huh? So, where you from? Singapore? Hong Kong? Well, no. Actually, I'm stationed up in the Gamma Quadrant of Sector 4. Traduzindo, os fios devem ser de cobre, né? Ah, mas de onde você é? Singapura? Hong Kong? Bem, não. Na verdade, eu estou lotado no quadrante gama do setor 4, Sector 4. Olha só esse que tá em azul, que depois a gente vai ver as pronúncias aí. Copper wiring. Probably all copper wiring. Copper wiring. O que tá sublinhado aqui, copper wiring. Isso daqui é uma fiação de cobre, fios de cobre. E, novamente, aquela coisa. Cobre não quer dizer wiring. Isso daqui, na verdade, tá invertido. Copper quer dizer cobre. Isso daqui, fios. Wiring. A gente já vai ver a tradução. Mas no inglês tem muito disso, né? Quando a gente fala fios de cobre, então fios fica depois e cobre vem antes. Então, copper wiring. Mas na tradução é fios de cobre. Isso daí acontece muito no inglês. E eu acho que você já percebe mais claramente. Para quem já presta atenção no vídeo, já entendeu como tem essas coisas de adjetivo, essas colocações de palavra. Então, você já percebe melhor. Você já não tem mais dificuldade com essas inversões que o inglês dá, tá? Aí ele faz a pergunta, where are you from? Essa pergunta é muito comum no inglês. Quem nunca ouviu essa pergunta tem que ouvir uma vez na vida. Então, where are you from? De onde você veio? De onde você é? Isso daí é muito comum. Se você não ouviu, você tem que ouvir agora. Where are you from? De onde você é? Se você estiver viajando para outro país, você vai ouvir essa pergunta em algum lugar, eu tenho certeza, tá? Se você não ouviu, você vai ter que ouvir na internet, pelo menos. Perfeito? Actually, que tá em amarelo, isso daqui quer dizer na verdade, na real, na verdade. Actually, I'm stationed up in the Gamma Quadrant of Sector 4. Esse station up, que tá sublinhado, quer dizer, estou lotado, estacionado, posicionado em. Está lotado no quadrante gama do setor 4, Sector 4. E olha só as pronúncias. Copper. Depois, wiring. Tenta praticar. E eu vou voltar aqui só o começo para você ver essas palavras aqui, ó. Vamos lá. Probably all copper wiring, huh? De novo, ó. Probably all copper wiring, huh? Perfeito? Eu tenho certeza que com mais este vídeo já te ajudou bastante a você expandir e aumentar o seu vocabulário, você melhorar na pronúncia, como você vem praticando nos vídeos, em outros vídeos. Então, tenho certeza que você já melhorou bastante. Já melhorou no listening, na compreensão, no entendimento, nas interpretações de certas colocações de palavras. E principalmente quem chegou aqui até o final já prestou atenção e buscou entender, já aprendeu bastante mais do que bastante pessoas que já saem do vídeo. Para quem já ficou no final, realmente quer aprender inglês e quer ficar fluente. E provavelmente vai conseguir, porque esse daqui é um estudo, mesmo com poucos trechos, a gente consegue tirar muita coisa. Então, consequentemente, você já aprende muita coisa ao você acompanhar as análises. Não que aqui o meu canal é único, mas só que aqui as minhas análises, e não que são as melhores do mundo, mas só que eu tento ajudar as pessoas a entender e aprender mais inglês. E aí, se você chegou até aqui, eu tenho certeza que você já aprendeu bastante mesmo. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, me ajuda bastante. Se você é novo aqui no canal, se inscreva aqui no canal e ativa as notificações para não perder nenhum vídeo. Aqueles que chegaram até o final, um forte abraço e até mais. Até o próximo vídeo.